Primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Versículo 9 e 10. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Muito esperado por todos nós, almejado por todos nós, chegou esse grande momento da nossa igreja. Nosso mês de abril, sempre nós temos programações especiais a cada ano que passa na vida dessa igreja. Lembro do nosso momento de jubileu de prata, nossos 40 anos e outros anos assim. Nós tivemos sempre um momento oportuno, especial, de culto durante o mês de abril em relação ao nosso aniversário. Este ano um pouco especial, eu diria mais do que isso, porque Deus, na sua infinita graça, tem preservado a sua vida, a minha, tem dado ao longo desses anos a saúde, aquilo que tanto nós precisamos, tanto a proteção, o livramento, para que chegássemos então nesse período tão marcante na vida de cada um de nós, nossa família e assim a grande família da fé. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos olhar um pouquinho para trás. Olhar para a sua vida, para a minha vida, um momento também muito especial, muito mais importante até que os 50 anos da igreja. É aquele dia em que o Senhor, na sua infinita graça, o alcançou, tirando você, tirando a mim, das densas trevas do pecado e colocando em mim e você o presente da vida eterna. Talvez esse é o melhor data, ou a melhor data em que nós podemos comemorar, o dia que Jesus fez diferença na nossa vida. Foi assim que a equipe cantou nosso primeiro cântico, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. O que era antes e o que eu sou agora. Nessa caminhada, então, da nossa vida cristã, nos leva e nos impulsiona a viver de forma prática o Evangelho da graça do Senhor. Mas na trajetória da nossa vida cristã, com o passar dos anos, nós vamos quase que entrando numa acomodação. Ou seja, está tudo bom, está tudo ótimo, já tenho 5 anos de vida cristã, tenho 10, tenho 15, tenho 30. De repente, nós ficamos nessa acomodação, como que a nossa vida cristã resumisse apenas em nós. Eu e a minha família e a igreja, e pronto. Não, Deus nos colocou, Deus nos chamou para um grande projeto da palavra do Senhor. E este projeto desafia a igreja a não perder a perspectiva pelo qual Deus criou a sua igreja. Quando ele escolheu o seu povo, escolheu a sua igreja, escolheu para proclamar esta mensagem ou as boas novas do Evangelho. A carta de Pedro é uma carta que Pedro escreve para os crentes da dispersão. Um momento de luta, um momento de perseguição, um momento em que os crentes estavam enfrentando
tanto internamente e externamente, a perseguição por ser cristão, além dos judeus, dos gentios também. Então, Pedro vem encorajar, como inspiração divina, a esses crentes a ter uma tomada de decisão, não esquecer da obra redentora de Cristo, não esquecer do que Deus fez na vida de cada um deles e pronto para lutar, para viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Não é diferente também nos dias de hoje. Muitas vezes nós vivemos esse período de acomodação e esquecemos de que a vida cristã é uma batalha, é uma luta, é uma caminhada, e ela não está isenta de qualquer momento de sermos perseguidos. E, aliás, é o que nós vemos na palavra do Senhor Jesus, vendo o seu ministério, depois de ele pregar, depois de ele escolher os seus discípulos, de percorrer a Galileia, falando de Cristo, ele para um pouco, chama a multidão, chama os seus discípulos, seus seguidores, e prega o Sermão do Monte. E logo nos primeiros versículos do Sermão do Monte, ele diz assim, olha, bem-aventurados são aqueles que por minha causa vou perseguir e serem injuriados, eles serão abençoados, serão realmente cercados das bênçãos do Senhor, independente das circunstâncias da sua vida diante da perseguição. Então, Deus não apresentou para a sua igreja, para a sua noiva, que ser cristão, ser servo de Deus, é simplesmente viver num paraíso. Não, nós temos o paraíso para habitação eterna, definitiva com o Senhor, no tempo que Ele escolher a cada um de nós. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos forasteiros, nós somos pessoas que estamos peregrinando na caminhada da nossa vida cristã. Então, diante disso, nós chamamos a atenção à igreja para compreender que, assim como foi nos dias de Pedro, também nos nossos dias. E Pedro, então, vai dizer que a nossa caminhada da vida cristã está cegada sob a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade bendita sobre a vida do seu povo e sobre a vida da sua igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, que na nossa trajetória podemos, quem sabe, ali e acolá, entrar num esfriamento e perder a perspectiva do amor de Deus. E isso não pode acontecer, porque há um preço foi muito pago e alto na minha vida e na sua vida, para levar a vida cristã com seriedade. Esses dias, eu estive na reunião do Supremo Concílio de nossa igreja, na comissão executiva da nossa IPB. E diversos assuntos, diversas decisões ali foram tomadas ao benefício do reino de Deus e da obra do Senhor. Mas, nos intervalos, nós vamos conversando com pastores do Nordeste, pastores da região de Minas, e assim por esse Brasil afora. E nos chamou a atenção do crescimento da obra missionária, em especial na cidade de Valadares. Dado momento, ali conversando com o pastor da igreja, ele disse, nós somos hoje 30 igrejas presbiterianas só em Valadares. E temos mais 10 congregações prontas para serem organizadas em breve igrejas. E aí eu fico pensando, mas como? É tão grande essa cidade? Não é tão grande, mas ela mostra o seu trabalho, a sua preocupação com a obra missionária na igreja do Senhor. E aí, eu disse, e onde é que fica a distância de uma igreja para a outra? Às vezes é 2 quilômetros só. Nós temos aqui 2 quilômetros uma igreja. Essa igreja tem 900 membros. Daqui 2 quilômetros tem outra igreja com 600 membros. 3 quilômetros outra igreja. Então, os irmãos se cruzam na cidade para ir às igrejas louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Então, irmãos, veja que a cidade, ela não perdeu a visão missionária.
E nós, como igreja do Senhor, na dimensão tão grande que é a nossa região sul, nós não podemos perder, irmãos, também o nosso trabalho missionário. A igreja foi chamada, escolhida, separada pelo Senhor para nós sermos este povo escolhido de Deus. Mas povo escolhido de Deus com responsabilidade. Não apenas só com o privilégio de ser cristão, mas com responsabilidade de anunciar as boas novas do Evangelho. Então, cabe aqui os desafios para todos nós, para todas as nossas sociedades internas, para os mais diversos departamentos de comissões internas da igreja, visando a nossa comunhão, visando a nossa edificação, mas sem esquecer que devemos anunciar as boas novas do Evangelho. Mas o apóstolo Pedro vai dizer aqui algo extraordinário, porque impulsiona a minha vida, a sua vida, para esse desafio de sermos pregoeiros do Evangelho da graça do Senhor. Então, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, ele apresenta algumas características para mostrar a mim e a você por que nós somos este povo escolhido de Deus. Então, algumas características aqui importantes. Mas antes de entrar nela, o texto começa assim: vós, porém. Essas duas palavras, ela vem dizer o que era, quem é antes e depois. Ou seja, quem era antes? Aqueles incrédulos, aqueles que não crê na palavra, aquele que não crê na rocha, que é Cristo Jesus. Ele está apontando, no verso 8, aqueles que não acreditam, zombam, ri dos cristãos, como foi no tempo de Pedro. Quando as pessoas falavam que eram cristãos, eles eram zombados, criticados e até perseguidos. Não é diferente para nós. Se você, de repente, na roda de amizade, você dizer que é cristão, você pode ser expulso até do grupo. A não ser que você não queira ser expulso, você diz que não é cristão. Mas se você declarar, é possível que você não faça parte daquele time, daquele grupo. Então, Pedro está dizendo, as pessoas criticam, conforme o verso 8, são aquelas pessoas que tropeçam na palavra, são aquelas pessoas desobedientes, aquelas que foram postos colocando aqui como pessoas rebeldes, não crê na palavra de Deus. Mas Pedro está agora dizendo à igreja, aos eleitos de Deus, aos judeus e gentios, vós, porém. Então ele vai agora mostrar por que nós temos que ser diferentes, por que nós não podemos perder a visão missionária. A igreja avançando, a igreja estendendo o todo da sua tenda, conforme o profeta Isaías, no capítulo 54, verso 2, que ele diz, estenda, alarga o todo da sua tenda. Então ele vai mostrar alguns pontos. E ele diz aqui, então, primeiro, sois raça eleita. Irmãos, que coisa riquíssima para nós. Numa obra extraordinária e divina, na ação da Trindade, resolveu olhar para mim, para você, olhar para nós, e no amor eterno desse Deus triuno, nos separou, nos tirou das densas trevas do pecado para fazer um povo escolhido, ou seja, um povo como uma raça eleita, separada. Por que Deus fez isto? Separou, escolheu cada um de nós. Não é só para o louvor da sua glória, que também é importante, porque Deus nos ensina também na sua palavra que só Ele é digno de louvor e adoração. Mas além dessa hora de tributação, de adoração a Deus, impulsiona a sua vida e a minha vida a servir-lhe na obra redentora de Cristo, de proclamar o que Deus fez comigo e com você. O apóstolo do amor, o apóstolo João, ele vai dizer exatamente isso. Não fosse vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Então nós somos um povo separado, um povo eleito, um povo escolhido por Deus. Então essa raça eleita, pronto para o serviço do Senhor. Deus então escolheu, através do seu amor e da sua graça, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então,
Deus espera que você esteja nas condições de entender que teve um preço muito alto para você servir e adorar a Deus nesse sentido, porque fomos um povo escolhido pelo Senhor. Mas uma outra coisa que Ele nos impulsiona a fazer, e o que fazemos dominicalmente, o que fazemos nas nossas reuniões semanais. Nós somos sacerdócio real. Nós sabemos que no Velho Testamento havia um sacerdote, apenas aquele que tinha acesso ao Santo do Santo para fazer a sua oferenda, sacrifício, entregar a sua oferta e assim por diante. Quando o Senhor Jesus veio, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de cima para baixo. E agora o sumo sacerdote é Jesus Cristo, o único. Não há mais necessidade de fazer como fazia o Velho Testamento. Mas ele agora coloca a igreja na condição de sacerdote, para fazer o quê? O serviço cristão. E qual é o serviço cristão que Deus espera do povo de Deus como sacerdócio santo, como diz a palavra de Deus aqui, sacerdócio real? Tributar a Deus a glória devida ao seu nome. Como nós lemos na palavra de Deus em Hebreus, ele vai dizer o que o sacerdócio faz no Novo Testamento. Diz o escritor aos Hebreus, verso 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, uma das coisas que a igreja é convidada é adorar a Deus, fazer culto de ações de graça, cantar hinos, cantar os cânticos, reconhecer que a glória é devida tão somente ao Rei do Rei, Senhor do Senhor, como sacerdócio santo. Aos Hebreus, no capítulo 10, versos 19 a 25, diz que nós também temos ali o acesso de estar na presença de Deus, não precisa mais do intermediário, não precisa do sacerdócio humano, como era no Velho Testamento, para a sua confissão de pecado. Agora se abriu diante de nós e nós chegamos à presença de Deus, seja no nosso quarto, seja na comunhão da família, seja na igreja de Deus, nós falamos diante do nosso Deus. Então nós somos convidados a olhar para a nossa vida num todo, não apenas exterior, mas também o nosso interior. Nós então fomos convidados para exercer esse ministério. Um povo escolhido, um povo que oferece a Deus louvor e adoração a esse nome maravilhoso do nosso Deus. Mas ele vai dar uma outra identidade muito importante, significativa, que o próprio apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, ele vai trabalhar sobre isso, que é uma nação que santa. Nós temos que mostrar diante do mundo a nossa vida de santidade, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações, nosso procedimento tem que estar de acordo com aquele que é santo. Então Deus chama a mim e a você para que nessa trajetória da vida cristã vivamos a nossa vida em santidade a Deus. Um povo escolhido de Deus, ela revela este povo que é eleito de Deus, que é um sacerdócio real, mas deixa claro que há uma diferença entre trevas e luz. Há uma diferença entre a porta larga e estreita, porque a minha vida e a sua vida nos revela uma vida de santidade a Deus. Não é possível, irmãos, que eu professo, você professa, participando da comunhão dos santos, eu vou comungar sempre quando tiver oportunidade da mesa do Senhor, mas vivendo uma vida de pecado, uma vida suja. Deus não pode abençoar uma vida assim, e não vai abençoar nem a mim e nem a você. Então, é necessário que haja um povo santo, um povo separado. Quando nós olhamos, irmãos, para essa realidade, nós somos convocados a pensar. Diz o escritor aos Hebreus, ainda eu quero ler o que diz o escritor, verso 12. Diz assim, por isso, capítulo 13,
verso 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ou seja, Deus foi até ao Calvário, Deus foi conduzido até ali, a pessoa de Cristo, para derramar o seu sangue naquela cruz em favor do seu povo e da sua igreja, dos seus escolhidos. Então, um povo santo, uma nação santa, somos um grupo especial, somos instrumento de Deus. Então, nossa pátria não é aqui. Essa nação que nós aguardamos, ela não está aqui. Ela está conforme Paulo revela em Filipenses capítulo 3, 21, a nossa pátria celestial. Mas até lá, ele espera, então, uma vida de santidade. E faz diferença, irmãos, quando nós temos essa vida de santidade no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas escolas, nossas faculdades e assim por diante. Eu não posso ser um povo escolhido de Deus não vivendo assim uma vida de santidade a Deus. Quando o servo de Deus Moisés, ao escrever no Deuteronômio capítulo 28, ele diz algo muito interessante, que ele vai falar sobre o que Deus espera desse povo santo. Diz o verso 20, Deuteronômio 28, verso 9. O Senhor te constituirá, dizendo ao povo hebreu, o povo de Deus no passado, para si um povo santo, como te tenho jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, ou seja, guardar os mandamentos do Senhor e andar nos seus caminhos. Deus vai constituir, e como constituiu, um povo santo, um povo separado, que é a sua noiva, que é a sua igreja. Agora, temos outra riqueza aqui no texto. Diz o seguinte: povo escolhido de Deus, ou seja, povo, propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. No capítulo 1 de Pedro, no verso de número 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz seja multiplicada. Ou seja, nós fomos chamados para essa propriedade exclusiva do Senhor. E para essa propriedade exclusiva, reconhecer que nós não podemos dividir a caminhada da nossa vida cristã com outras pessoas estranhas, ou Deus estranho, a não ser o Deus santo e vivo verdadeiro. Quando nós fazemos isso, nós sofremos as marcas do pecado. E é por isso que muitas vezes nós, no decorrer da caminhada da vida cristã, enfrentamos essas dores dentro da igreja. Quando nós esquecemos de andar como um povo de propriedade exclusiva de Deus, achamos que tudo que tem diante de nós, nós podemos fazer sem nenhum cuidado, sem nenhuma precaução. Pelo contrário, nós sabemos que muitas coisas não podemos fazer porque não agrada a Deus, porque Deus nos fez um povo escolhido. Quando Deus dá a palavra ao servo de Deus, um dos pastores, Tito, ele vai dizer no capítulo 2, no verso de número 14, o que é essa propriedade exclusiva. Ele diz no verso 14, no capítulo 2, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo. E aí ele vai terminar e vai dizer o texto, né? Um povo exclusivamente seu, zeloso de todas obras. Ou seja, eu não posso fazer pacto ou relacionamento com certas pessoas que vai denegrir a imagem do Deus que eu sirvo. A nossa comunhão não pode ser uma comunhão com A ou B ou C, que sabemos que aquela comunhão com A ou B ou C vem denegrir a sua imagem como povo de Deus, como uma pessoa separada, escolhida pelo Senhor. Por isso Deus nos chama para essa prerrogativa. Você é um povo escolhido de Deus, então você é eleita.
você é um sacerdócio real, você é uma nação santa, mas você também é um povo de peculiaridade exclusiva de Deus, para então agora fazer aquilo que ele tanto espera da sua noiva e da sua igreja, diz o verso final, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, irmãos, como vale a pena você pensar na vida ministerial ou na vida missionária de cada um de nós. Você ter a alegria que, ao passar de alguns anos na caminhada da vida cristã, você pode olhar para aquele banco, naquele outro banco, e você diz assim, Senhor, obrigado porque aquele jovem, aquela moça, aquela família, aquelas pessoas que estão ali hoje louvando a Deus, o Senhor me deu como bênção de ser o instrumento, de proclamar as boas novas do Evangelho. Elas estão hoje ali porque o Senhor salvou, o Senhor é que regenerou, o Senhor é que transformou esta vida, mas o Senhor usou a minha vida, usou como instrumento. Não é assim que Deus fez com Pedro, assim que Deus fez com o apóstolo Paulo. Pedro, nos primeiros capítulos de Atos, de 1 a 9, é Pedro falando, pregando, evangelizando. Capítulo 9 diante é o apóstolo Paulo com as suas viagens missionárias e também falando, e Deus levantando vida, salvando vida. Por que não pode ser comigo e com você? Porque Deus escolheu a mim também, escolheu cada um de nós para proclamarmos as boas novas do Evangelho. Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, é algo bíblico que Deus quer de cada um de nós. Mas também a nossa evangelização. É o desafio de todos aqueles que desejam ser uma igreja missionária. No verso 10, ele vai então dizer, olha, grave bem, duas coisas importantes aqui. Nós éramos o quê? Estranho. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo. E agora? Povo de Deus. Outrora era o mundo. Outrora eram as densas trevas. Mas quando Cristo o alcançou, você deixou de ser estranho, deixou de ser inimigo da cruz de Cristo, porque Ele o alcançou com o seu amor e nos transformou em um povo de Deus. Outrora, você não tinha bênção de Deus. Outrora, você não tinha misericórdia de Deus. Mas como povo de Deus, alcançaste o quê? A benevolência, ou seja, as bênçãos de Deus. E é por isso, irmãos, que no salmista, nós encontramos muitas vezes Davi dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, né? Tem misericórdia. E é pela misericórdia de Deus que Ele nos guarda, que nos protege e nos abençoa. Então, irmãos, neste mês que iniciamos, mês de abril, é o mês de nós entendermos, dentro dessas nossas festividades, que teremos durante o mês, mas pensando que nós somos chamados para fazermos discípulos. E se nós compreendemos que somos povo de Deus, escolhido e separado para a obra do Senhor, nós não ficaremos de braço cruzado. Ao PH, ao CP, ao OMP, o ASAF, a UPA, as comissões mais diversas, estarão sempre pensando na obra missionária. Alargar o todo da nossa tenda, estreitar, se for necessário, o corredor, ampliar os nossos espaços, mas pessoas transformadas, compradas com seu precioso sangue. Nós somos o povo escolhido de Deus, você é esse povo, você faz parte desse povo escolhido de Deus, lembra da riqueza de ser eleito, de ser um sacerdócio na obra do Senhor, de ser um povo santo, um povo de peculiaridade, exclusiva tão somente de Deus, mas, acima de tudo, obedecer às palavras de Jesus em Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulo em todas as nações. Amada igreja cinquentenária, eu quero dizer aos irmãos, estou feliz. Eu diria que poderia ser muito mais feliz. Muito mais feliz. Eu estou feliz, porque nós estamos completando 50 anos. Mas eu gostaria muito, irmãos, que nós tomássemos cuidado com a nossa vida cristã, com o nosso testemunho.
para que nós não tenhamos dores, sofrimento, mágoas, tristeza no seio da igreja, no povo de Deus. Que as coisas que possam acontecer na casa do Senhor, nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos, seja de crescimento, seja de edificação. Que nossa vida como povo de Deus marque para nós aquela alegria de ver os grandes feitos do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 126, grandes coisas o Senhor está fazendo por nós. As nossas lágrimas não são de dores, as nossas lágrimas não são de tristeza por isso ou por aquilo. Essas lágrimas estão sendo derramadas é por causa do trabalho, da obra missionária, mas do crescimento que vem, diz o salmista. Nós colhemos os frutos de uma vida de obediência à palavra de Deus. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, permite que essa igreja, ao completar os seus 50 anos, ela não perca a visão missionária de uma igreja que daqui a pouco ela tenha 60 anos ou mais, mas ela continua cada vez mais operosa.